Boa noite, irmãos, a paz. É, Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de, mais uma vez, falar um pouquinho sobre a vida dele, falar um pouquinho sobre os ensinamentos dele e pedir perdão pelas minhas falhas. E eu quero falar sobre intercessão. Intercessão é ensinamento de Deus. Eu fui procurar no dicionário o que significa intercessão. Intercessão significa colocar-se no lugar do outro e pleitear a sua causa, como se for a sua própria. Será que a gente tem sido intercessor de alguém? Na Bíblia nós temos vários exemplos de intercessores. Esther intercedeu pelos judeus. Em Êxodo fala de Arão e Ur, Êxodo 17:12, que Arão e Ur sustentaram os braços de Moisés. Foram intercessores de Moisés. Esther foi intercessora dos judeus. E a gente tem sido intercessor? Nós temos um intercessor. Cristo é o nosso maior intercessor. E nós? Esse é o ensinamento dele sobre interceder. A gente tem sido intercessor de alguém? Ou a gente tem só colocado o joelho no chão e Senhor, abençoa minha família, abençoa minha casa e pronto. Sem saber se alguém na igreja precisa de oração, se alguém do nosso convívio está precisando de oração. Isso é o papel do intercessor, é buscar as pessoas que precisam de oração, as pessoas que precisam de ajuda. Mas não é orar uma vez, duas vezes. E não é orar 5 minutos. Intercessão é orar constantemente. É interceder por uma causa. É lutar com essa pessoa. É orar até a batalha estar ganha. Orar até o resultado vir. E não é orar até que Deus nos ouça. É orar até ouvir a voz de Deus. As pessoas querem ajoelhar e que Deus nos ouça. Deus abençoa, 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 abençoa. E Deus quer que a gente ajoelhe ou pare um momento e olhe para Ele. Antes de buscar o ajuda, primeiro eu quero buscar o ajudador. Antes de buscar quem vai me dar a bênção, eu quero buscar o abençoador. A gente tem feito isso, irmãos? A gente tem parado para orar por alguém? Intercessão não é só sobre um grupo da igreja que ora. Intercessão é um papel e é uma tarefa para todos. É para a igreja interceder por alguém. A igreja interceder pelos irmãos, a igreja interceder pelos pastores. Tem pessoas que você fala vai orar, não tenho tempo, não dá para orar hoje, eu vou orar outro dia. Mas a hora que as coisas apertam, lembra de pedir oração. Não é errado pedir oração, a gente tem que pedir sim. Mas antes de pedir oração, pare e olhe se você também está orando por alguém. Ou a gente vai ser aquelas pessoas que só vamos pedir, 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 pedir. Como tem o ditado, né? É buscar, buscar, buscar e não trazer nada. A gente não tem dado nada para Cristo. A gente só está pedindo, pedindo, pedindo. Antes de buscar ajuda, busque o ajudador. Antes de buscar bênção, busque o abençoador. A gente tem intercedido pelas nossas igrejas, pelos nossos pastores. O pastor tem que interceder por nós. E nós? Estamos intercedendo pelos nossos pastores? Eu estou intercedendo pelas crianças que eu fico de domingo na igreja? As pessoas que estão, os irmãos que estão ali sentados na igreja para ouvir a palavra, estão intercedendo por quem está do lado? A gente tem que buscar, irmãos, a gente tem que ser intercessor. Esse é o ensinamento de Deus na nossa vida. Intercessão é um ensinamento de Deus. Jesus é o nosso maior intercessor. E nós? A gente tem sido intercessor de alguém?
A oração tem que ser um estilo de vida nosso e não um meio para alcançar o fim. A gente tem que querer orar o tempo todo. Orar por nós, orar pela nossa família, orar pelas pessoas que precisam e orar buscando Deus. Mais uma vez eu digo, não orar para que Deus nos ouça, orar para que a gente possa ouvir Deus. A gente tem parado para orar e ouvir Deus? Ou a gente chega, ajoelha e, pai, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo, levanta e sai. E Deus? O que o Senhor quer de mim, Pai? Para quem que eu tenho que orar hoje, Pai? Pai, fala comigo. O que eu tenho que fazer por tal pessoa? A gente tem feito isso? Ou a gente só vai para Deus para pedir? Interceder por alguém? Não precisa. Tem alguém intercedendo por mim. Os meus pastores estão orando por mim. Eu não preciso orar por ninguém. Não foi esse o ensinamento de Jesus para nós, de Deus para nós. Orar é aprender a depender de Deus. A oração não é para ter uma bênção. A oração é para conhecer o abençoador. Não oramos até o Senhor nos ouvir. Oramos até ouvir o Senhor. Jesus orou o tempo todo. Ele fazia as bênçãos, ele fazia os milagres, ele realizava os milagres. Mas ele estava sempre orando. Ele estava sempre intercedendo por ele, por nós. E nós? A palavra é curta, mas é só para que a gente acorde e interceda por alguém. A oração produz amor para as pessoas que nos magoam. Quando eu oro, eu esqueço a mágoa de alguém. Quando eu oro, eu me aproximo de Deus e me distancio do mundo. Quando eu intercedo, Cristo está intercedendo por mim. Não que eu quero que Ele interceda, mas eu estou fazendo o ensinamento dele, eu estou praticando o ensinamento dele. A gente tem que praticar o ensinamento do Senhor, entre tantos outros ensinamentos. Quanto tempo a gente tem orado dentro de casa? Quanto tempo esposo tem orado com a esposa? Quanto tempo pais têm orado com os filhos? Quando você ora, você fecha a porta na cara de Satanás. Porque Satanás não entra onde tem oração. A gente tem problemas? Tem. Mas Cristo tem a solução. A oração tem poder. A oração tem respostas. Quando você ora, Deus te dá estrutura para você enfrentar a sua cova. Porque a gente vai ter cova o tempo todo, irmãos. Nós nascemos já sabendo que teríamos problemas e teríamos aflições e teríamos perseguições, mas sabendo que Deus era conosco, que Jesus estava buscando por nós, que Jesus estava intercedendo por nós. A gente também tem que interceder por alguém. A gente também tem que orar. Eu vou orar 1 ano. Eu tenho propósito e tenho orado por algumas pessoas há mais de 1 ano. Eu vou orar, se for o caso, até o último dia da minha vida. Porque eu tenho um propósito, eu tenho um compromisso. Até que tudo se resolva, eu vou orar para que solucione algumas coisas na vida de algumas pessoas. Como eu tenho certeza que Cristo está intercedendo por mim. Mas eu tenho certeza por quê? Porque eu também tenho feito o que ele tem ensinado, que é interceder pelos outros, é orar pelos outros, é buscar pelos outros, é interceder pela igreja, pessoas que eu não conheço, pessoas que eu não sei às vezes nem o nome. Isso é interceder. Você não precisa estar do lado dessa pessoa para interceder. Cristo não estava do nosso lado, mas ele nos amava. E ele sabia que éramos irmãos dele, que éramos filhos de Deus e que a gente
merecia, ou que a gente merecia não, é que a gente não merece nada. Tudo por graça dele, mas que ele estava ali por um propósito, ele tinha um propósito nas nossas vidas. E ele fez, ele intercedeu por nós, ele morreu por nós. Nós não vamos morrer por ninguém, mas vamos interceder por alguém, vamos buscar por alguém. E não é intercessão pelo filho, pelo pai, pelo esposo, é intercessão por aquele que você não tem tanto contato, por aquele que muitas vezes te magoa. Essa é a intercessão. É buscar, é orar incessantemente. Não é só orar à noite ou só orar de manhã. Intercessão é 24 horas, pensando naquela causa. Senhor, vai na frente. Senhor, abre caminho. Senhor, abre portas. Senhor, dá livramento. Esse é o trabalho do intercessor. E não olhar quem ou a quê. E sim orar, orar, orar e orar. Você ganha tempo quando ora e cancela as sentenças. Enquanto você ora, as sentenças são canceladas. Enquanto você ora, o inimigo vai perdendo força. Enquanto você ora, cadeias vão se abrindo. Enquanto você clama a Deus, as portas vão se abrindo. Que a gente entenda e aprenda e tenha essa vontade, esse desejo de fazer o que essas pessoas fizeram. Esther, Arão, Ur, intercessores, buscando por alguém, por uma nação, pessoas que não se conhecem, mas que precisam. Tem muitas pessoas precisando de oração. E muitas vezes pessoas que estão do nosso lado. Vamos orar, irmãos. Vamos orar, vamos interceder, vamos clamar a Deus. Não para que Deus socorra, mas para que nós possamos fazer a vontade dele. Esse é o ensinamento dele, interceder. E era sobre isso que eu queria falar hoje, irmãos. É curta, mas eu espero que seja bem proveitosa e que toque no coração das pessoas sobre interceder por alguém e não cruzar os braços. Ah, Deus vai fazer alguma obra. Deus vai fazer, sim, mas você tem que fazer a sua parte. Amém, irmãos?